Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui a segunda temporada do Civicast. Hoje vamos falar de FDIC e as mudanças de regulamentação que tivemos aí nesses últimos meses. Trouxemos aí duas feras aí do mercado para ajudar a gente aí nesse bate-papo, o Igor e o André. Igor, você poderia se apresentar aí para a gente te conhecer um pouco melhor? Claro, Diogo, muito obrigado. Primeiramente, agradecer pelo convite. Prazer aqui estar com você, André, estar com você, Diogo. Meu nome é Igor, eu atuo nessa área de mercado de capitais há um pouco mais de 15 anos, inicialmente na parte jurídica e agora estou integrando a equipe da CVPAR com esse desafio aí de fazer a interface entre o mundo jurídico e essa área mais de mercado. Legal, André. Legal, bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer participar aqui desse podcast, agradecer de novo a CVPAR. Bom, falar um pouco de mim rapidamente, eu também sou advogado e milito nessa área de administração de recursos de terceiros há 25 anos. Sou sócio do escritório CP de Advogados, que é um escritório focado exatamente nesse tipo de assunto. Legal, André. Até aproveitando o gancho, se você puder explicar para a gente o que é FDIC, eu acho que você é a pessoa ideal para explicar isso para a gente de uma maneira bem clara e deixar Legal. Nossos telespectadores aí bem a par. Vou tentar aqui explicar rapidamente, porque se me deixar falando sobre esse assunto, eu continuo falando por um dia inteiro. Nós somos apaixonados por esse assunto, né? É isso mesmo. Para mim isso é assunto de bar, sabe? Legal. Mas enfim, primeiro, acho que antes de falar de fundo de investimento, de FDIC efetivamente, Diogo, eu acho que a gente precisa aqui contextualizar um pouco, né? A gente está aqui para falar da nova regulamentação de fundos. Essa nova regulamentação, que é a Resolução 175, ela é muito importante para o nosso mercado, né? Não só para os advogados, aqui como o mercado como um todo. E por que eu digo isso? Porque de tempos em tempos, ou mais ou menos a cada 10 anos, nós temos sempre uma grande onda de mudança regulatória, que nada mais é que um aprimoramento do que o mercado vem se desenvolvendo. Então, se a gente pegar nos últimos 20 anos, né, o mercado de fundos no Brasil era muito incipiente. Hoje nós somos mais de 28 mil fundos de diversos tipos e categorias, mas o fato é que hoje o mercado, né, de asset management, de fundos de investimento, tomou uma proporção muito grande e muito importante na economia do país. Né? E o aumento da quantidade de fundos não é à toa, ele vem por conta, obviamente, de uma necessidade de poupança, entre aspas, dos investidores, mas também vem em linha com o próprio desenvolvimento do mercado, dos mecanismos, dos ativos que podem ser alocados. Então, antigamente nós tínhamos só fundos mais de renda fixa e fundos de ações, né? Depois passamos a ter fundos multimercados e aí começamos a ter os fundos estruturados, que são basicamente os fundos imobiliários, os fundos de participação e os fundos de direitos creditórios, que é isso que a gente vai falar hoje. Então, o FDIC ele é mais uma das opções que o mercado tem para que um investidor possa diversificar seus investimentos. Tá? Então, o que consiste basicamente o FDIC? Né? Como o próprio nome diz, é um fundo que investe, tem o objetivo principal de investir em direitos de crédito. Direitos de crédito num sentido amplo. Então, é a possibilidade que o regulador dá de um poupador, de um investidor, poder estar exposto a esse tipo de investimento, né, baseado em spreads, em diferença entre o valor do ativo e o que foi cedido ao fundo. Enfim, é um tipo de fundo bastante interessante que busca capturar esse tipo de diferença entre o valor nominal do papel e o valor que foi cedido com deságio ao fundo. Né? E é uma forma de você adiantar recursos ao comerciante, enfim, aquele que está cedendo. Então, basicamente, de uma forma muito simplória, o FDIC é isso. Se puder complementar aqui o André, e aí tentar explicar um pouco o que são esses direitos creditórios, né? Tradicionalmente são duplicatas, cédulas de crédito bancário e etc. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante é que, como você colocou, né, ou seja, o investidor, de um modo geral, ele primeiro teve acesso aos fundos de investimento de liquidez, aqueles fundos em que basicamente investir em papéis líquidos. Né? E agora o investidor começou a ter acesso ao fundo de investimento imobiliário, que
enfim, é lastreado em direitos imobiliários, em imóveis e papéis representativos desses imóveis. E é importante que o investidor agora, o investidor de varejo principalmente, começa a ter acesso ao fundo de investimentos em direitos creditórios, né? Porque ele obviamente, um ponto que o legislador ele vem acompanhando e inovando é a capacitação do investidor ao longo do tempo, né? A possibilidade do investidor de entender melhor esses veículos. Eu acho que é um pouco do nosso objetivo aqui hoje também, né, André? E o amadurecimento do mercado, né, Igor e Diogo, eu acho que o regulador reconhece o amadurecimento do mercado, ele reconhece que hoje a disseminação de informação por conta da tecnologia ela é muito mais direta e eficiente. Então, por conta de tudo isso e por conta até de muito que o mercado já pedia, uma das grandes modificações foi uma maior permissão, uma maior liberdade, especialmente para que investidores de varejo pudessem ter acesso a esse tipo de produto. Não só a FDIC, mas, por exemplo, a fundos com investimento no exterior, exposição a ativos no exterior, exposição a risco de crédito como o FDIC, tudo isso vem em linha com o que o legislador entendeu que era a hora. Então, nesse sentido, Diogo, o legislador ele buscou permitir o acesso desses pequenos investidores a esse fundo, que era um fundo até então restrito a investidores qualificados e profissionais, né? A investidores basicamente de alta renda. Então, olha, vou aqui permitir que vocês que são de varejo possam ter acesso a esse tipo de investimento, mas com cautela. Então, apesar de permitir, o legislador ainda colocou e manteve algumas travas e algumas travas de segurança para que primeiro vamos experimentar e depois com o tempo e com o desenvolvimento ainda maior do mercado a gente possa ampliar tudo isso, né, e dar mais liberdade. Muito interessante, André, até porque esse é um produto que amplia o leque para o investidor fazer um investimento consistente. O que você acha e como você acha que vai ficar o mercado, essa ampliação da distribuição aí das cotas sêniores de FDIC para o mercado com essa nova legislação? Você acha que vem para ajudar? Vai facilitar muito ali o entendimento do cotista para ampliar aí basicamente nesse mercado muito restrito um produto novo, um produto muito interessante? O que você acha? Diogo, eu não tenho a menor dúvida que é mais um item no cardápio que os investidores poderão ter acesso. E eu não tenho dúvida que esse tipo de permissão que a CVM está dando, né, na resolução 175, ela vai fomentar a distribuição de cota sênior de FDIC em plataformas de investimento, como a gente está cansado de ver, né, diversas plataformas digitais distribuindo todo tipo de fundo de investimento com várias estratégias, e agora a gente tem mais uma, que é o FDIC para público em geral. E não tenho a menor dúvida que isso vai aumentar muito a capilaridade e a captação desse tipo de poupança, de investidor. Tá? Acho também que o que colabora com tudo isso, né, em linha com o que eu disse da tecnologia, do uso da informação eficiente, uma das coisas mais importantes que essa resolução trouxe foi a otimização do papel, ou seja, do que a CVM quer que o investidor tenha acesso em termos de informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a CVM exige, a partir de agora, que os principais documentos relacionados a um fundo, como por exemplo um prospecto de oferta de um fundo ou uma lâmina, sejam todas padronizadas. E por que ela quer isso? Para que o investidor possa fazer uma comparação fácil, né? Porque a grande verdade é que prospecto é um documento que parece uma bula de remédio. É algo que serve muito mais para o jurídico, para se proteger, do que para informar. Então, sabendo disso já, por conta desses anos todos, a CVM buscou racionalizar tudo isso, né, e padronizar de forma que o investidor pudesse ler algo que de fato pudesse esclarecer, mas ao mesmo tempo pudesse comparar o produto de A, de B e de C e com isso tomar a sua melhor decisão. Então, acho que a soma disso tudo vai ajudar muito a fomentar e a disseminar e a captação de cota sênior pelo varejo. Pô, muito interessante, eu acho que isso vem tudo a
contribuir para aumentar esse catálogo de produtos aí que a gente quer ofertar para os clientes e desmistificar basicamente o FDIC no mercado e mostrar aí que a regulamentação vem também para ajudar aí a facilitar o investimento, a melhorar o entendimento. Igor, até queria aproveitar o gancho. O que você acha que as agências de rating vão flexibilizar para facilitar esse entendimento esse investimento dos investidores aí nas cotas sêniores e etc. O que isso vem para agregar essa flexibilização das agências de rating aí para o mercado? Vamos lá, eu acho que é importante antes a gente talvez dar um passo atrás e explicar um conceito de FDIC, que é o de que ele usualmente tem cotas subordinadas, que são detidas normalmente pelo patrocinador do fundo, né? Pelo que se chama de sponsor, ou seja, aquela pessoa que investiu em estruturar o fundo para que ele fosse distribuído ao mercado e que opera o fundo no seu dia a dia. Usualmente esse patrocinador é o gestor, né? É uma gestora de recursos como nós aqui, a CVPAR, entendeu? Já fazendo a nossa propaganda aqui. e essas cotas subordinadas são detidas pelo gestor. E o que vai a mercado, ou seja, o que tem acesso aos investidores de modo geral, são as cotas sêniores. Qual é a finalidade disso? A finalidade é que as cotas subordinadas elas possam suportar qualquer tipo de perda. Elas suportam, em primeiro lugar, qualquer tipo de perda que eventualmente tenha nesse fundo, né? Então, elas são o que a gente chama de colchão de liquidez do fundo, né? Dito isso, antigamente, ou seja, na norma anterior, que ainda está vigente, que deixa de viger em junho, você tinha a obrigação de ter classificação de risco, tanto para as cotas subordinadas como para as cotas sêniores. Veja, isso não fazia o menor sentido, porque quem mais conhece o fundo do que o próprio gestor, né? Ele não precisa ter um terceiro apontando para ele quais são os mecanismos daquele fundo, validando os mecanismos daquele fundo para que ele invista. Na verdade, ele é o patrocinador daquele fundo. Então, agora, com a modificação, nós temos a obrigação de classificação de risco apenas para as cotas sêniores, que são aquelas que são realmente destinadas ao mercado, aos investidores de modo geral. Eu entendo que, com isso, as agências de rating elas podem fazer melhor o seu papel, ou seja, avaliar melhor, elas têm mais tempo para avaliar melhor a qualidade daquele produto, né, da cota sênior que está sendo ofertada. Ela tem um tempo para verificar melhor a capacidade do gestor de gerir aquele veículo. E eu entendo que com isso também você razoavelmente diminui, né, a estrutura de custos do fundo, e na medida em que você diminui essa estrutura de custos, porque você corta um custo que é o rating para a cota subordinada, que era totalmente desnecessário, você também torna esse fundo mais acessível ao mercado e aos investidores em geral. Não sei se o André tem algo a complementar aqui. É exatamente isso, e eu acho que esse é o ponto que eu estava dizendo, que ao permitir, a CVM, quando permitiu o acesso a esse tipo de produto por investidores de varejo, ela falou assim, tudo bem, vocês podem investir em cotas sênior de FDIC, mas para vocês, como vocês estão começando com isso, eu vou exigir que haja rating, que haja uma agência de classificação de risco para trazer um pouco mais de informação a vocês, que vocês possam tomar uma decisão mais fundamentada. Bom, mas para investidores qualificados e profissionais, mesmo para a cota sênior, isso não é obrigatório. Você, dependendo do regulamento, eu posso ter dispensa de rating. Então, né, é um pouco dessa evolução técnica mesmo que a CVM trouxe, né? Então, para aqueles que são, em tese, mais acostumados com esse tipo de produto, como são os investidores qualificados e profissionais, a CVM foi um pouco mais light em relação a isso. Mas, para aquele que está chegando agora, que é um investidor de varejo, para esses a CVM falou, não, para vocês ainda eu vou exigir o rating. É um pouco desse racional que está por trás disso tudo. E eu acho que isso também vem corrigir um pouco uma assimetria regulatória que existia, né? Porque você tinha certificados de recebíveis imobiliários, são os CRIs, você tinha certificados de recebíveis do agronegócio, são os CRAs, que já permitiam que o investidor de varejo, de um modo geral, investisse, e eles têm uma estrutura muito parecida com o FDIC, enfim, o varejo tinha acesso a isso já, era dispensado o rating para investidor qualificado e investidor profissional,
E no FDIC, que tem uma estrutura muito parecida com o CRI, com o CRA, você não tinha essa dispensa. Então, corrige um pouco também essa assimetria que existia no mercado. Não, muito interessante o que vocês colocaram, mas me surgiu aqui uma dúvida, né? Eu acho que essa regulamentação ela vem para dar mais transparência para o mercado, mais transparência para o cotista. A flexibilização da agência de rating ela vem para facilitar, para reduzir custo para o cotista, mas como vocês enxergam os outros conflitos de interesse existentes entre administrador, custodiante, o próprio gestor? Se puderem até explicar um pouquinho dos conceitos de cada um desses e ajudar até para a gente mostrar a evidência dessa nova regulamentação em relação à transparência para o cotista. Eu vou começar aqui, vontade, aí o Igor vai me ajudar aqui, tá? Mas eu acho que, em poucas palavras, né, a gente tem alguns prestadores de serviço de um fundo de investimento. Vou começar por aqui. Você sempre tem a figura do administrador fiduciário, do gestor e do custodiante. Esses são os principais. Óbvio que tem mais, a gente tem o distribuidor, etc., mas esses 3 são os principais, tá? E sempre existiu, né, isso é um conceito, talvez, um princípio que existe na CVM e na regulamentação como um todo, que é um princípio assim, de se evitar situações de potencial conflito de interesse. Nasce daqui o assunto que você tocou agora, Diogo. Por quê? Porque a figura do administrador fiduciário ele é uma figura muito de processamento, de back-office, né, de cálculo de cota, de liquidação, de pagamentos, etc. Por outro lado, ou seja, o administrador cuida do passivo, do cotista. Por outro lado, o gestor ele está na mão contrária, ele cuida do ativo. Então, o gestor, em tese, é o cérebro. Ele que decide, no melhor dos seus entendimentos, o que comprar, o que vender, quando comprar, etc. Tá? Então, é o gestor que faz, de fato, a gestão, não é à toa esse nome, dos ativos. Bom, dito isso, aí você tem a terceira figura que é do custodiante. O custodiante é aquele que, em tese, é responsável pela guarda. Né? E ele é custodiante porque antigamente, quando não existia nada eletrônico, existia custódia física. Né? Então era aquele que guardava os papéis em nome do fundo para garantir que aquele papel, de fato, estava no nome do fundo e pertencia ao patrimônio daquele determinado fundo. Bom, com tudo isso dito, a questão do conflito de interesses, especialmente em FDIC, nasceu de uma precaução que a CVM tem em relação a essa situação onde você está, ao mesmo tempo, cedendo alguma coisa e eu tenho a intenção de comprar aquele papel. Aos olhos da CVM no passado, se eu estou oferecendo para você determinado papel e eu estou decidindo comprar, e se essas duas figuras fossem a mesma ou fossem partes relacionadas, eu tenho aqui, teoricamente, uma situação conflitante, porque eu estou vendendo e comprando ao mesmo tempo. Então, para evitar isso, né, a CVM basicamente proibiu que essas pontas você tivesse, fossem a mesma pessoa ou mesma empresa, ou que fossem partes relacionadas. Então, existia uma vedação absoluta em relação a isso. Ou seja, quem cede, quem oferece, não pode ser quem compra. Só que o mercado evolui, né? O mercado sofisticou de uma forma onde você tem diversas situações onde, mesmo assim, você não tem conflito necessariamente. E percebendo isso, uma das flexibilizações que a CVM trouxe na Resolução 75 foi exatamente isso. Ou seja, para investidores qualificados, profissionais, eu consigo ter a possibilidade de ter cessão de que essas duas pontas, o cedente, o originador, vou chamar assim, que talvez seja o termo mais correto, o originador do crédito e o tomador daquele crédito, que é o gestor, no caso, quem compra o crédito, eles possam sim ser partes relacionadas, desde que previsto em regulamento, desde que essa informação esteja clara nos documentos do fundo, etc. Então, essa flexibilização ela é muito benéfica. O que a CVM, eu acho que quis dizer foi o seguinte, olha, eu estou permitindo, saiba usar isso da forma correta. Eu acho que está aqui do nosso lado, como mercado, saber utilizar essas ferramentas de uma forma correta. Acho que é um pouco disso. Né? Sim, o FDIC, e aí partindo um pouco para a visão de mercado, né, ele tem uma função muito importante de fomentar a indústria, o comércio, o setor de serviços. Né? Em último caso, tanto a indústria, comércio, o setor de serviços, eles têm ali duplicatas a serem descontadas do produto que ele forneceu, do serviço que foi fornecido também, enfim, da venda, né? E o FDIC ele tem muito essa função.
Mais recentemente, o FDIC ele despontou também um pouco como uma forma de, principalmente, fintechs acessarem o mercado. Então, você vê aí grandes fintechs nos mais diversos setores, desde cartão de crédito a fintechs de peer-to-peer lending, utilizando-se de FDICs, né? Porque, afinal de contas, você precisa de alguém para comprar o direito creditório que você originou. E aí, o mais interessante é que essas empresas eram as que melhor conheciam esse crédito, que elas originavam esse crédito. Só que por conta dessa vedação, elas não poderiam ser e elas não podem ser a gestora do fundo. Então começava a existir uma série de arranjos para tornar isso possível. Eventualmente você virava o agente de cobrança do fundo, enfim, uma série de questões que eram, eu diria assim, numa linguagem mais popular, puxadinhos, entendeu? E com essa permissão agora da norma, né, eu entendo que a norma agora ela está mirando o canhão para o lugar correto. Antigamente ela basicamente pegou um canhão enorme e colocou uma bala de canhão enorme e direcionou para todo mundo. Agora a CVM, né, numa linguagem mais popular, ela está mirando para o problema correto, essa questão do conflito, né, que é principalmente garantir a existência daquele direito creditório e que aquele direito creditório não seja cedido duas vezes, ou seja, para dois veículos diferentes. Então, voltando aqui ao ponto da questão, já me estendi um pouco, eu entendo que essa melhor regulamentação do conflito de interesse, ela permite que esses puxadinhos não sejam mais puxadinhos, ou seja, que o mercado se organize melhor usando a própria estrutura regulatória, sem prejuízo da garantia de que o direito creditório ele vai existir, ele vai ser devidamente cedido para um único veículo e que aquela cessão vai ser em bases de mercado, né? Porque a gente tem que lembrar, como o André mencionou, que o gestor e o administrador não podem ser a mesma pessoa. Então, o administrador, além desse papel de back-office, ele sempre vai ter ali um papel de fiscalizar o gestor, né? E de garantir que aquela cessão é uma cessão em base de mercado. Igor, muito interessante o ponto que você acabou de colocar, até aproveitando o gancho que você deu essa abertura para a gente, como você vê a ampliação do rol de direitos creditórios elegíveis aí com a nova legislação? Olha, o primeiro ponto é que lá atrás, em 2003, quando a primeira norma de FDIC foi elaborada e que está vigente até hoje, por incrível que pareça, são 20 anos, né? Basicamente você tinha ali um rol que eram direitos creditórios originados na indústria, no comércio, em serviços. E a economia é muito dinâmica, né? Novos setores foram surgindo e toda vez que você tinha essa dinamicidade, sempre existia um ponto de interrogação. Olha, esse direito creditório, apesar dele ser plenamente execuível, ele pode ser cedido para o FDIC? Então, posso citar inúmeros casos, como, por exemplo, o CRI. Um FDIC pode deter CRI? Claro que pode, né? O CRI é um direito creditório, execuível. Agora, antes da gente ter esse bate-papo, eu conversei um pouco com o André, acho que o André tem aí um ponto que é do mais relevante nessa ampliação. André, fica à vontade. Eu acho que, só antes de falar da cota do FDIC, que eu acho que é o ponto que a gente, focal aqui, né, isso que o Igor mencionou, Diogo, é muito interessante, porque das normas da CVM de fundos de investimento, a de FDIC é a mais antiga, ainda em vigor. Então, é uma norma de 2003. Você imagina em 2003 qual era a realidade do mercado do Brasil? Era outra, completamente, do mundo era diferente, né? Então, isso mudou drasticamente de lá para cá, né? E é natural que a gente tenha que acompanhar tudo isso. Só que sem uma modernização do arcabouço regulatório, você fica muito de mãos atadas. Por exemplo, antigamente você não imaginava ter FDICs cujos ativos pudessem ser precatórios, cujos ativos pudessem ser legal claims, ou seja, processos judiciais hoje, pendentes ainda, podem ser cedidos como direitos de crédito. Então, é uma série de produtos e de ativos que hoje a gente que se pratica
mas que o arcabouço regulatório ainda está muito defasado. Tá? E por conta disso, inclusive, um dos pontos, aqui vou ser um pouco mais técnico talvez, é assim, cota de FDIC, a própria cota de um fundo, em tese é um valor mobiliário, em tese não, na prática a cota de um fundo é um valor mobiliário, previsto em lei inclusive, né? Só que para fins da regulamentação ainda em vigor de 2003, um FDIC não poderia comprar cotas de outro FDIC. Eu não posso ter um FDIC comprando cota de outro FDIC, por mais que no final da ponta eu tivesse um direito creditório. Isso causava uma necessidade de uma ginástica enorme em termos de produtos, né, de família de fundos, que causava um custo adicional absurdo, uma necessidade de eu fazer fundo em cima de fundo, etc., para poder exatamente ter FDIC que pudesse investir em cotas de FDIC. Isso foi corrigido nessa nova regulamentação, de forma que o legislador reconheceu que não fazia sentido não considerar cota de FDIC como sendo um direito creditório equiparado. Então, dessa forma, a gente vai passar a ter fundos de direitos creditórios que investam diretamente em ativos de direitos creditórios, mas que também possam investir em cota de FDIC. Então, essa possibilidade traz uma otimização, uma potencial otimização da gestão, o que no final do dia deve refletir numa maior rentabilidade para os investidores, e é isso que se busca no final, né? E aproveitando o gancho, e aí falando sobre o aspecto um pouco mais técnico, de novo, se corrige uma assimetria regulatória que existia, né? Porque os FIPs, que são os fundos de participação, já podiam comprar cotas de fundos de investimento e participação, e os FIs, que são os fundos imobiliários, também já podiam comprar cotas de outros fundos imobiliários. Então, isso agora foi aí estendido para o FDIC. Eu acho que um ponto importante também que não fazia o menor sentido, você imagina que um direito creditório que tem uma garantia, uma segurança de pagamento muito grande, é um precatório federal, né, que já está lá transitado e julgado, já está na fila e está previsto no orçamento, né? Isso significa que aquele precatório federal ele já tem um prazo estabelecido de pagamento. E antigamente o investidor, mesmo qualificado, ou seja, mesmo aquele que tivesse uma certa alta renda, ele não poderia comprar a cota de um FDIC que investisse em precatório federal. E agora, de novo, eu acho que o mais interessante, e o André usou uma palavra muito importante, ginástica, né? A gente ficava fazendo ginástica para tentar acomodar. E o mais importante é que agora essas ginásticas foram eliminadas porque o canhão está sendo apontado para os lugares corretos, entendeu? É a modernização. Eu acho que é a norma acompanhando o que o mercado já é, sabe? Diogo, assim, se a gente olhar de uma forma, né, mais macro, a indústria de fundos de investimento, a gente vai conseguir perceber uma correlação entre evolução da norma e o que está por trás dessa evolução, né? A gente consegue ver que, assim, não é à toa que as normas evoluem. Elas evoluem, claro, por mérito do nosso regulador, sem dúvida alguma, mas muito por conta de remediar alguma situação, muito por conta de uma atualização necessária da regulamentação. Então, dá uma impressão que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, sabe? E eu estou dizendo isso para ressaltar o outro lado, que essa resolução 175, ela é extremamente moderna. Eu posso dizer isso porque a gente atua não só no Brasil, mas também conhece regulamentação de outros países. E a gente sabe que a regulamentação brasileira, com essa nova 175, ela se equipara, se é que não supera, as melhores regulamentações mundiais. Então, está totalmente alinhado a IOSCO, enfim, a regulamentação de diversas jurisdições no mundo todo. Então, hoje a gente tem orgulho de dizer que a gente vai ter, de fato um arcabouço extremamente apropriado, não só para que a gente possa aqui investir melhor localmente, mas que a gente possa atrair investimentos de fora para o Brasil. Legal, André. Aproveitar o seu gancho, né? Vocês deixaram claro aí a evolução da norma que veio para agregar para o mercado, trazer modernidade.
mas assim, eu como cotista, eu fico muito preocupado em relação ao lastro dos ativos ali do meu FDIC. A norma trouxe algo relevante que ampliou o papel do gestor ali para esse controle de lastro, para garantir no final do dia que a minha cota realmente é aquela, garantir ali o meu suado dinheirinho está bem investido? Sim, sim. Eu vou, se me permite, Igor, claro, eu vou começar e você, por favor, me complementa. Mas tá perfeito. Acho que essa figura do lastro, né, ela é central num produto como o FDIC. E por ser central e dada a importância, quem que deveria ser o pai dessa criança? Quem deveria cuidar disso e garantir? Né? Então, como eu falei para você, as normas se desenvolvem. E aqui não foi o contrário. Aqui a gente aprendeu com o que aconteceu no passado, com o que vem acontecendo, com os erros e com os acertos. Né? E se percebeu que a questão do lastro deveria ser de responsabilidade daquele que, em tese, é o cérebro da estruturação de um fundo, que é o gestor. Então, nada melhor que o gestor ser o responsável por garantir a existência daquele ativo, né, por meio do lastro, etc., por meio das registradoras. Né? Então, utilizando essa questão mais moderna, que o Igor já mencionou, né, o registro dos ativos em um ambiente eletrônico já é uma realidade, mas vai passar a ser o default daqui para frente. Né? Daqui para frente, a gente vai ter uma realidade onde todos os ativos e, consequentemente, o seu lastro, tudo isso, a gente vai conseguir ter isso em ambiente eletrônico, né? Em blockchain, né, Igor? Então, enfim, tudo isso para facilitar e para garantir e para se evitar situações de fraude, situações até de erro. Né? Então, tudo isso para garantir que o cotista final tenha tranquilidade que os ativos daquela carteira, daquele fundo de investimentos são, de fato, reais e críveis. Acho que é um pouco disso. Assim, o que acontecia na sistemática anterior é que, aproveitando o gancho do André, é que você tinha o direito creditório físico, né? Você tinha ali uma duplicata, uma cédula de crédito bancário, uma nota promissória, papel, entendeu? E aí, quando o André comentou, não, porque tem que ter alguém que faz a guarda, né? Eu lembro quando a gente assiste aqueles filmes de roubo a banco, aquele cofre enorme, entupido de joias, às vezes o custodiante tinha que ter um cofre enorme, entupido de papel, não era nem uma joia, enfim, barra de ouro, etc. E aí agora, com o advento da tecnologia que vem revolucionando o mundo como um todo, e principalmente possibilitando a digitalização, ou seja, que esses ativos sejam digitais, né? Não só qualquer tipo de ativo, mas até o papel moeda, né? ele seja digital, isso permite uma segurança jurídica muito maior, né, para o investidor, para ele ter certeza que esse ativo existe. Então, antigamente, e não só de que existe, mas também que ele não foi cedido para outra pessoa, que é evitar a fraude, né? Então, antigamente, como é que a norma brasileira, o Código Civil, ele evita a fraude, né? Basicamente, você tem que registrar aquela seção do direito creditório em um cartório de títulos e documentos. Isso era muito burocrático, porque, enfim, você tinha que pegar uma pessoa, deslocar essa pessoa, o cartório de títulos e documentos, lá, registrar o papel e voltar, como também custoso. Isso era extremamente oneroso. Os registros em cartório de títulos e documentos chegam a valer R$11 mil, entendeu? Aproximadamente. Então, além de burocrático, era oneroso. Então, uma das modernizações, e eu acho que isso tudo vem a calhar, né, que foi gerada nos últimos anos, foi a criação dessa instituição que é a registradora, que é regulamentada pelo Banco Central, ou seja, é uma instituição que tem uma regulamentação, tem uma instituição, uma agência reguladora extremamente forte, talvez a agência reguladora mais antiga do país, que é o Banco Central, entendeu? E ela tem o papel basicamente de registrar o direito creditório, garantir que ele não foi duplamente cedido. Enfim, acho que isso isso contribui muito para a evolução do mercado e da regulamentação. Só tirar uma dúvida com vocês, a nova norma veio com essa exigência de registro em registradora para garantir ali uma
melhor controle ali para a gente... O texto ele é um texto bastante genérico, mas é um texto que diz assim, que tudo que é passível de registro você tem que registrar, né? De uma forma mais simplória, e isso causa um pouco do ponto técnico aqui, jurídico, né? Passível de registro é um termo bastante amplo, subjetivo até, porque em tese tudo pode ser passível de registro, né? Então, mas nem sempre o que é passível de registro vale a pena ser registrado por conta do custo, enfim, tem uma série de questões. Mas sim, é um alinhamento da regulamentação ao que já é e o que vem pela frente, né? Porque o caminho é esse, o caminho está dado, o caminho é digital. E um exemplo, né, para que todo mundo aqui que nos assiste, nos ouve, acho que para tentar fazer uma analogia, pensa quando você vende um carro. Antigamente a gente tinha que ir lá assinar aquele DUT, né, aquele papelzinho, reconhecer firma por autenticidade, levar no Detran para passar para um nome para outra pessoa, né? É papel, processo, despachante, custo, possibilidade de fraude. Hoje, se a gente olhar, né, se você quiser fazer uma transferência de carro hoje, é digital. Você já tem o DUT eletrônico, né? Você já tem processos eletrônicos vinculados a tudo isso. E o que se busca? Celeridade, segurança, baixo custo e principalmente evitar fraude. Então, né, eu estou aqui fazendo, obviamente, uma comparação, mas o direito creditório é isso também. O que antes era papel, duplicata, tinha que ter o canhoto de recebimento do produto, tudo no papel, sabe? E isso causava uma série de riscos que fazia sentido no mercado há 20 anos atrás. Né? Porque há 20 anos, mal internet a gente tinha. A verdade é essa. Praticamente não existia muito e-mail. Né? E hoje a nossa realidade é digital. Então a regulamentação buscou trazer essa modernização, inclusive para os papéis, para os ativos de crédito. Legal. A gente está falando aqui de um produto estruturado que, basicamente, essa nova norma veio para ampliar a transparência, ampliar esse tipo de produto para o mercado, facilitar o entendimento do cotista. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Essa nova norma, ela fez algum tipo de flexibilização para saída, dissidência, quando em eventos de resgate, amortização desse fundo? Como que está funcionando esse novo mecanismo agora? Diogo, sim. A dissidência, né, para tentar também explicar aqui, eu estou tentando evitar ser muito juridiquês, né? A dissidência nada mais é que é uma possibilidade que um cotista tem de sair, de resgatar ou amortizar suas cotas, caso ele não concorde com alguma decisão tomada em assembleia. Decisão de Assembleia Geral. Então, ele tem um direito de saída. Tá? Então, a norma trouxe essa possibilidade para o cotista sair. Só que um ponto importante, que eu acho que aqui não dá para ser também pouco técnico, é como o Igor falou, né? Um FDIC em geral, nem sempre, mas em geral ele é composto por cota sênior, que é aquela que é ofertada para o público, mas você tem a cota subordinada, que é o colchão de garantia, que normalmente é detida pelo gestor, enfim. E aí, nesse caso, como você tem que manter esse equilíbrio do colchão, né? A espessura do colchão tem que estar adequada àquilo que eu vendi de cota sênior, ou aquilo que está previsto no meu regulamento do fundo. A partir do momento que eu tenho cotista dissidente da cota sênior, né, matematicamente sobra um excesso de garantia da cota subordinada. Tá? E com isso, a gente tem que dar possibilidade também dos cotistas subordinados resgatarem e amortizarem proporcionalmente as suas cotas. E é um pouco disso que a norma trouxe também. Acho que é uma novidade boa. O gestor, enfim, é o grande pai, né, desse produto que é o FDIC, né, é quem está estruturando. Então, assim, com o aumento, mesmo que aquele FDIC desse muito certo, ou seja, o gestor ele era penalizado, porque se o fundo deu muito certo, ele ficava com aquele colchão ali travado. Né? Se você tem um excesso se a espessura do colchão aumenta, usando literalmente a metáfora aqui, você era penalizado, porque você não poderia usar aquele excesso que tinha da espessura para simplesmente estruturar um outro produto e dar acesso a mais investidores
aquele novo produto, entendeu? Então, o gestor, ele era penalizado com isso, né? Com esse processo em de que eu não conseguia tirar esse excesso de garantia, a não ser que eu desse oportunidade ao cotista sênior de sair. Eu acho que isso reequilibra também, né, as funções, e aí o gestor ele passa a ser premiado pelo seu sucesso, né? Porque antigamente ele era penalizado pelo sucesso, ele não tinha estímulo nenhum para ser bem sucedido. Então ele agora passa a ser premiado pelo seu sucesso, e isso também permite uma dinamicidade maior ao mercado, porque simplesmente aquele excesso pode ser usado para criar novos produtos, novas cotas de FDIC e ampliar o acesso a investidores a isso. Pô, muito interessante. Realmente, André e Igor, vocês são apaixonados ali pelo assunto. Acho que a gente tem muito a falar ainda sobre esse tema, sobre essa mudança de legislação. Queria agradecer aí o tempo de vocês, a aula que vocês deram aqui para a gente hoje, e falar também que esse é só o primeiro episódio da segunda temporada do CIVCast. A gente vai voltar com outros temas e outros tópicos.